do que dever pra nós. Cantar para Deus, ao Deus que trouxe salvação. Cantar para Deus é crer no seu amor por nós. Cantar para Deus, manifestar nossa gratidão. Cantando para Deus é que nós começamos mais um programa Coração Jovem. Seja bem-vindo, a casa é sua. Estamos aqui na Rede Século XXI, começando mais um programa Coração Jovem. Este momento especial que Deus tem permitido para nós de partilharmos vida, partilharmos amor, conhecermos um pouco mais para crescermos em maturidade humana e espiritual. Esse é o sentido do Coração Jovem para você. Maturidade humana, maturidade espiritual, crescer na fé e manter o coração sempre jovem. Nós relembramos para você que o programa Coração Jovem, o nome Coração Jovem, vem de um conselho do Papa Francisco aos jovens. A você, jovem de coração, jovem de idade, a você que trabalha com a juventude, que deseja o bem da juventude. Com Cristo, o coração não envelhece nunca. O Papa Francisco pede que a gente mantenha o coração jovem. Esse é um conselho dele para a juventude. Ele diz, mesmo aos 60, 70 anos, mantenha o coração jovem. Com Cristo, o coração jamais envelhece. E a gente não envelhece se estiver com Cristo. E é com Cristo que nós queremos estar, com o coração sagrado de Jesus. Eu quero convidar você, logo no início do nosso programa, fazermos a nossa entrega a Ele, ao coração de Jesus. Coração jovem por excelência. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos sempre um coração jovem. Jesus, nós queremos colocar nas Tuas mãos, no Teu coração sagrado, no Teu coração chagado, nós queremos colocar a vida de todos os jovens, todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que têm um coração jovem, todos aqueles que se preocupam com a formação, com o crescimento, com os valores da juventude. Quero colocar nas Tuas mãos todos aqueles que estão envolvidos para que esse momento aconteça. Quero colocar nas Tuas mãos os sócios da Rede Século XXI que fazem, que dão possibilidade, que permitem que esse programa chegue aos lares cristãos. Quero colocar no coração, no Teu coração sagrado, Jesus, as nossas famílias, as nossas preocupações, as nossas chagas, as nossas marcas, porque eu sei que o Teu coração também é misericordioso. Por isso, colocando a nossa vida em Teu coração, nós temos segurança que o coração manso e humilde que está em Ti, nós podemos nos assemelhar a Ele e sermos mais felizes assim. Por isso, aprendemos de Ti a chamar nosso Deus de Pai, e assim o chamamos agora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queremos, Jesus, também colocar no coração de Maria, nossa mãe e vossa mãe, nossa intercessora, o coração que nos ensina a nos aproximar do Teu, porque foi o coração mais próximo que esteve até fisicamente do Teu coração. A ela rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos sempre um coração jovem. É esse coração jovem que nós queremos ter, é esse coração jovem que nós queremos ser para você também. E é esse coração jovem que cresce, que aprende em Deus, que está sempre disposto, aberto, que nós queremos viver aqui. A intenção do nosso programa é que você, que é jovem, você que tem um coração jovem, você que trabalha com a juventude especialmente,
possa ter caminhos de formação, de conhecimento humano e espiritual, para que a gente possa crescer na fé e sermos multiplicadores dessas graças onde quer que a gente esteja, perto de quem nós estivermos, nós seremos canais do amor e da graça de Deus. Para isso, então, nós vamos dar continuidade ao nosso programa Coração Jovem. Nós vamos viver esse momento especial da graça de Deus. Seja muito bem-vindo e sejam bem-vindos todos que estão aqui conosco mais uma vez. Priscila Poser, Ronaldo Gomes, doutora Carolina, bem-vinda, Padre Rodrigo. Tudo bem, padre? Mais uma vez é uma alegria estarmos juntos aqui. Essa equipe que preparou-se com tanto carinho para celebrarmos esse momento de celebração em que o coração jovem é o centro do nosso pensamento. Queremos um coração mais próximo a Jesus, um coração mais feliz. E eu quero lembrar que você é o membro mais importante dessa equipe. Você pode participar conosco. Nós sempre teremos ali os temas do programa, perguntas sobre os temas do programa na nossa página no Facebook. Facebook/Coração Jovem TV. Está aí aparecendo na sua telinha. Facebook/Coração Jovem TV. Coração Jovem TV. Lembra? Entra lá em contato conosco também pelo site RS21, o site aqui da Rede Século 21/Coração Jovem. Está aí aparecendo para você, para que você possa participar conosco, celebrar conosco esse tempo especial. E para que a gente possa viver esse momento especial, para que a gente possa viver este tempo, esse momento de aprofundamento, o tema de hoje é um tema muito interessante. Socorro, eu não dou conta. Gente, meu Deus, como nós estamos num mundo agitado, né? Nós estamos num ritmo acelerado o tempo todo mundo correndo para lá e para cá. Você nunca teve a impressão de falar, não vou dar conta? A gente nunca teve essa impressão de falar, não vou dar conta do recado, não vou resolver, meu serviço está parado, parece que as coisas não andam, enfim. Quanto mais coisa aparece para fazer, parece que mais difícil é fazer todas as coisas. A gente tem uma frase cristã, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então, às vezes, aparecem esses sentimentos e pensamentos para a gente. Mas, será que é assim mesmo? Tá, e se a gente está sentindo isso, o que nós podemos fazer para resolver? Hoje nós vamos falar um pouquinho, falamos já no último programa, mas vamos aprofundar um pouquinho sobre a ansiedade do medo, a ansiedade do dia a dia e como nós podemos lidar com tudo isso. Para isso, para que a gente possa conversar, começar o nosso bate-papo, nós vamos ouvir uma pergunta, o jovem pergunta. Vamos estar atentos aí, escuta. Como podemos superar os medos? Primeira pergunta de hoje. Como podemos superar os medos? Essa agitação, essa ansiedade, esse ritmo acelerado traz como consequência, talvez principal, o medo de não dar conta, né? De não fazer, de não chegar lá. E outros medos que a gente vai tendo do futuro, da vida, enfim. Como superar os medos? Padre Rodrigo, como que a gente faz? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que é importante, primeiro, nós entendermos que medo em si não é ruim. Uma pessoa que não tivesse medo sobreviveria muito pouco, porque, na verdade, o medo ele é necessário como preservação da vida. O medo, na dose adequada, gera prudência, gera cuidado. O medo gera prudência. O bom medo. O bom medo. O bom medo, né? Porque não é todo tipo de medo que nós vamos conseguir evitar. Se eu estou numa situação de perigo real, o meu medo deve ser proporcional a este perigo. Senão corre. Eu me mato. Depende da situação. Corre. Corre. Se o negócio, salva a sua vida. Se você não vai conseguir enfrentar, sai correndo. Se eu estou na frente de um leão, não vou enfrentar um leão. Devo ter medo. Devo fugir. Né? Na verdade, diante de uma situação de perigo, nós podemos ter algumas reações que são padrão. Ou eu luto. Tem gente que eu tenho uma amiga que quando foi assaltada, ela deu um soco no ladrão. Imagina, ainda bem que não estava armado. Nós sabemos do perigo que tem isso. A reação de defesa A reação foi dela essa. de defesa foi ela deu um soco e empurrou. Muito perigoso. É impulso. É quase que incontrolável. Eu lembro que uma vez eu tive falando dessa situação de medo. Um dia eu estava num lugar assim que tinha poucas pessoas, né, caminhando, então um lugar mais vazio. De repente juntou uma turma e vieram dando pancada assim nas costas. Eu era adolescente
E tava eu e um amigo, eu achei interessante a reação dos amigos. Inclusive esse amigo é padre, viu gente? Padre Donizete. Tava eu e um amigo. A Donizete, um abraço, viu? Lá de Espírito Santo do Pinhal. E a gente começou a levar essas pancadas nas costas, ele saiu correndo. A primeira reação, saiu correndo. E eu fui tentando explicar, não fiz nada, não fiz nada. Eu fui tentando explicar, resolver a situação. Né? Depois que eu me dei conta, falei, ele correu, acho que eu devia correr também. Com e lá certeza. fui eu. Apanhou? Não, graças a Deus eu corro bem. Mas correu. Ultrapassei o Padre Donizete. Então, a luta é uma reação que podemos ter, é um impulso, fugir, correr em algumas situações. O congelamento, tem gente que trava, tem gente diante de uma situação de medo, ela trava. E tem gente que desmaia. Então, as reações básicas aí do medo. E como que a gente faz para vencer quando esse medo está sendo prejudicial para a gente? Porque às vezes é prejudicial. Sim. O medo, como nós já falamos, se ele for proporcional à situação de perigo, ele não é ruim. Nós devemos ter esse medo. Mas quando o medo se torna desproporcional, aí nós devemos pensar sobre este medo. Existem 3 elementos que sempre nos ajudam numa autoanálise a princípio: os pensamentos, os sentimentos e o meu comportamento. Então, se eu sinto medo é o quê? Sentimento. É um sentimento. Né? Então, não existe medo do nada. Estou com medo do quê? O que estou pensando? Como eu estou interpretando esta realidade para ter medo? Se esse medo é exagerado, o primeiro passo para aprender a controlá-lo é tomar consciência de que estou exagerando. É um tipo de pensamento que nós chamamos de catastrofização. Quer dizer, a velha tempestade em copo d'água, né? Então, a situação não é tão perigosa, mas eu estou apavorado. É claro que isso tem a ver com a nossa história de vida, com as experiências que eu tive em relação àquela situação particular. Aí nós vamos falar de fobias. Fobias específicas, objetos fóbicos. Por exemplo, tem gente que tem medo de borboleta, né? Só que é incontrolável a princípio para a pessoa, a não ser que ela faça um trabalho que se é uma... Mas aí então primeiro é o sentimento, depois do sentimento que... Aí os comportamentos, eu luto, fujo, congelo ou desmaio, não é? Eu tenho que reconhecer que existe um pensamento... Sim, se eu estou sentindo medo, eu devo pensar, porque se a emoção toma conta, eu penso pouco, né? Então, vou raciocinar. Esse medo é proporcional. Claro que na hora é muito difícil fazer isso. Eu estou diante do objeto, diante da situação de perigo. De preferência, me afastar um pouco dessa situação para poder raciocinar, se possível. É possível se afastar? A avaliação, A avaliação da ameaça que a pessoa faz, isso é muito rápido. Né? Nem percebe direito. Na verdade, e é distorcido. Automático, quase. Às vezes, se esse medo ele é exagerado, então essa avaliação ela está, o que na psicologia a gente chama de disfuncional. Ela não está de acordo com o ambiente em que a pessoa está vivenciando. Por exemplo, o medo da borboleta. Eu vejo a borboleta e já me apavoro. Ou seja, ver a borboleta se torna tão ameaçador. Para mim, eu identifico aquilo como algo ameaçador. Isso vai me fazer mal, enfim. Tem toda uma história. Tem uma história, assim, porque não é, né? Na verdade não é real, né? Não, é o que a gente chama exatamente, e a gente usa esse termo, padre, de um medo irreal, do pensamento não racional. Disfuncional. E isso acontece em relação às coisas também, né? Por exemplo, eu estava dizendo eu não vou dar conta, a gente começa a ter esses pensamentos, assim, parece que eu não vou dar conta, vai dando desespero, ansiedade. Aqui, né? É a cabeça que vai produzir, a forma que eu interpreto, que eu avalio a situação, que vai provocar os meus sentimentos. É tudo muito rápido, mas se eu controlo aqui, eu consigo diminuir ou trazer para a realidade os sentimentos, né? É como se eu fosse me convencer, calma, não tenha medo, é como se eu fosse dizendo para mim. Então, aí o meu comportamento vai se adequando. Claro que isso é um trabalho, né? A gente está dizendo de algo que acontece, a gente precisa descobrir esse mecanismo para corrigir. É que, na verdade, as pessoas primeiro elas sentem o sintoma. O sintoma é que fala primeiro, é ele quem grita, né? Então, por exemplo, a pessoa ela se paralisa frente àquele sentimento. E aí, depois ela vai lá, às vezes em terapia, ou às vezes numa reflexão, às vezes até sozinha, ela fala, mas do que eu tinha tanto medo? No momento de oração. No momento de oração, né? Então nem se fala, exatamente. Né? Por que eu estava tão amedrontada? E o medo é próprio, né? Assim, o medo que paralisa
é próprio do ser humano passar momentos assim. Por isso que a gente vê que na palavra de Deus, uma das frases mais fortes, inclusive uma das que Jesus diz para os discípulos em várias situações é essa: não temas, não tenhas medo, não tenhas medo, nada é impossível para Deus, quer dizer, não tenhas medo. Então, essa capacidade, né, de olhar para as coisas, para a gente chegar nesse ponto, acreditar naquilo que a palavra está nos dizendo, também a gente precisa conhecer como a gente pensa para que as nossas decisões sejam mudadas, a nossa maneira de pensar seja mudada, e aí a gente consiga realmente acreditar e não sentir medo, né? Sim. Chegar nesse ponto. Vamos aproveitar que nós falamos um pouquinho disso e vamos ouvir uma passagem da palavra de Deus, porque ela vai nortear sempre, vai dirigir a nossa reflexão. Vamos ouvir uma passagem da Escritura que mostra exatamente essa atitude de Jesus, convidando os discípulos, falando para eles: não tenham medo. Vamos ver? Não temam, pois não há nada de escondido que não venha à clara. Não há nada de secreto que não se venha a saber. O que eu digo na escuridão, digam às claras. O que eu tenho dito ao ouvido, publiquem de cima dos telhados. Não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aqueles que podem precipitar alma e corpo no inferno. Não se vendem 2 pássaros por uma moeda? No entanto, eu digo a vocês, nenhum deles cai por terra, se não for da permissão do vosso Pai. Até os fios de cabelo de suas cabeças estão todos contados. Não temam, vocês valem muito mais do que os pássaros. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, eu também darei testemunho dele diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu irei negá-lo diante de meu Pai que está no céu. Pois é, olha que bênção nós ouvimos isso, né? É interessante que eu nunca olhei por esse lado. É como se Jesus dissesse assim: não tenha medo nem de um assassino, né? Aquele que pode matar o corpo. Tenha medo daquele que pode matar a alma. Então ele mexe com o medo de forma muito mais forte, né? O medo que a gente tem que ter de perder a alma, de perder o ânimo, a fé, a força, de perder aquilo que é interior. Porque a gente vale mais do que os pássaros, Deus cuida de nós, mas ele mexe até com o medo que a gente tem, que é o medo talvez mais natural de todos nós, o medo da morte, né? O medo do fim, a preocupação com isso. E se Jesus diz isso para nós, é porque ele quer que nós sejamos capazes de enfrentar os nossos medos com a força da fé e também com o auxílio do nosso conhecimento, do crescimento, da maturidade humana, que nem sempre tem a ver com a idade, né? A maturidade que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Enfrentar, vencer o medo, confiar em Deus, não temam. Quando Jesus fala para a gente, Padre, não temam, tem muita força essa palavra, né? E é uma experiência concreta. Isso é muito interessante e importante de nós pensarmos, porque o medo, eu preciso enfrentá-lo de alguma forma, porque se eu não enfrento o medo, ele continua do mesmo jeito, ou até aumenta. Agora, se eu enfrento na medida certa, e é isso que Jesus ele ajudava os discípulos a fazerem. É tão linda aquela passagem que Jesus ajuda Pedro a caminhar sobre as águas. É Jesus fazendo uma terapia com Pedro, ajudando, olha, estou aqui, vem, né, incentivando. E Pedro percebe que consegue andar sobre as águas porque ele vai, porque ele confia. Então, quer dizer, se eu não enfrento os meus medos, eles continuam. Exatamente. Mas é preciso enfrentar na medida certa. Se eu me exponho a uma situação de medo de uma forma exagerada, eu vou reforçar o meu medo. Isso não é bom. Então, a gente pode resumir que uma das formas de vencer o medo seria
a capacidade de tomar consciência, de reflexão de refletir e de um enfrentamento pouco. na medida certa. Qual é o medo? Por que eu estou sentindo realmente? Se é racional, se é irracional, se é proporcional à realidade. Tudo isso pode ser feito tanto amparado por uma partilha, por uma ajuda de alguém, Uma direção espiritual. quanto uma direção espiritual. Agora, claro, a não ser que isso chegue num momento de extremo, que são os transtornos, são as fobias que precisam de ajuda que precisam terapêutica de de fato, né? Assim, de auxílio mesmo. Tá certo. Gente, o assunto é vasto. A gente vai voltar daqui a pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Participe conosco, continue firme aí conosco. A gente volta já já. Deus abençoe você. Uma vida nova em Cristo, venha experimentar. E de coração rendido, dia a dia se entregar. Com os olhos para o alto, daqui menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida